Olá, meus irmãos. Eu sou Valdeir Contaifer e estamos falando sobre escatologia. E o assunto desse encontro é o estado final. Nós já vimos sobre o juízo final e então, pela lógica do tema, a gente desdobra sobre o estado final. Nós temos uma promessa de Jesus Cristo, uma promessa muito firme que nos traz esperança. Está em João 14, verso 2 e 3. Jesus fala bem assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa muito boa, traz realmente muita esperança no nosso coração, porque nós estamos falando do estado final, e o estado final do crente é com Jesus, na companhia dele, na casa do Pai dele, né? E seremos então resgatados ao encontro do Senhor e para estar com Ele para sempre. A intenção de Deus foi sempre ter comunhão conosco, desde o princípio. Primeiramente, Deus criou a humanidade com o objetivo desse encontro. Veio então o pecado e Deus providenciou os recursos para que nós pudéssemos então ter comunhão com Ele. E Ele veio habitar no tabernáculo primeiro e depois no templo, né? E o templo e o tabernáculo constituíam a morada de Deus no meio do seu povo. Observa que a intenção de Deus é o relacionamento para conosco e a comunhão. Então, o tempo passou, as testemunhas vieram dizer a respeito da palavra de Deus, e aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, trazendo a comunhão pela salvação e pela dádiva do Espírito Santo. Então, novamente, o movimento de Deus em nosso favor. E aí, a Bíblia ainda diz para nós que Deus vai nos levar para estarmos para sempre com Ele no céu, que é o estado final do crente. Paulo disse sobre isso, sobre o encontro que nós vamos ter com Jesus, em 1 Tessalonicenses 4,17. Você deve ter observado que eu utilizei muito 1 Tessalonicenses 4 e também 1 Coríntios 15 durante esses encontros nossos. Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo diz bem assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o chamado de Jesus no arrebatamento é o encontro para estarmos com ele para sempre. E isso requer uma preparação. Nós devemos nos preparar para irmos para o céu. Mateus 6, verso 19 e 20, a palavra de Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, os ladrões invadem, roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Essa palavra de Jesus, Mateus 6, 19 e 20, diz da segurança da casa celeste. E quando ele fala sobre ajuntar tesouro, ele diz sobre o comportamento virtuoso que nós devemos ter a partir da obra da santificação que o Espírito Santo trabalha em nós. Porque a comunhão com Deus se faz pelo recebimento de Jesus Cristo, comunhão no Espírito Santo. E então se dá o processo de santificação. A santificação ela é progressiva, mas ela requer também serviço. E o serviço é a adoração a Deus, o serviço sagrado que nós fazemos na igreja e as missões, porque o chamado de Deus é para sermos testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é isso que Deus está nos chamando. Então, o céu é o ápice desse chamado, dessa escolha de Deus para ter comunhão conosco. E antes de qualquer coisa, o céu
é a presença de Deus, né? Onde Deus está é o céu. É claro que o céu também é um lugar, né? Mas a gente precisa de Deus lá, né? Se Deus não estiver no lugar, não é céu. Então, o que torna o céu essa habitação de segurança que Jesus acabou de nos falar e traz ao nosso coração também o desejo de estar livre das coisas desse mundo para habitarmos em comunhão com Ele, é o fato da presença de Deus. A presença de Deus inicia aqui e culmina lá. Em Apocalipse 21, 3, o novo céu é associado ao tabernáculo. A tenda em que Deus habitou no meio de Israel, agora é descrita no céu. E nessa passagem, uma forte voz do trono de Deus, diz: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, a promessa é de estarmos para sempre com Deus na habitação dele. Deus é a fonte de todo bem e de todo conhecimento. Então, quando nós estivermos com Deus, nós estaremos perto dessa fonte, né? Teremos revelação de conhecimentos nunca imaginados aqui por nós. Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 13, de 9 a 12, quando ele está discorrendo sobre o amor, ele fala: agora eu conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Porque o chamado para estar com Deus não é um chamado estático, é um chamado de movimento, porque Deus vai trabalhar conosco para conhecermos mais. O João, apóstolo, ele explica bem assim, em 1 João 3, verso 2, na sua carta: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, manifestação de Jesus, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, estar com Deus, ver Deus e ter comunhão com ele vai nos dar conhecimento. Deus é infinito quando acaba o conhecimento. Então, a chamada do céu não é uma chamada estática. Os males também não existirão no céu, porque Deus estará conosco. Quando ele estiver com seu povo, Apocalipse 21, 4 diz bem assim: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, a passagem das primeiras coisas significa que um novo estado de coisas se estabelecerá. É um novo estado de vida. A glória faz parte da natureza de Deus. Então, o céu é um lugar glorioso, é um lugar de glória eterna. Então, a gente não consegue imaginar o quanto dessa bênção, como essa bênção vai se desenrolar em glória. Mas o chamado para o céu é um chamado para participar da glória de Deus. Então, para termos uma condição de imaginarmos como o céu é glorioso, a Bíblia traz algumas figuras, e uma delas é a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus e é feita de ouro puro. Até as ruas são de ouro. E decorada com joias preciosas. Apocalipse 21, de 18 a 21, fala isso. E ele diz também, né, que não haverá necessidade do sol ou da lua, os luminares que iluminam a terra, não haverá necessidade para iluminar a Nova Jerusalém, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. Isso se repete também em 22, verso 5 de Apocalipse. O céu é lugar de descanso. O descanso que nós falamos aqui não é cessação de atividade, né? Igual alguns entendem o sábado como dia de descanso, né? Para tudo, né? Não é esse o sentido, né? Porque o descanso do sábado é cessar aquelas atividades corriqueiras da semana e ter um dia especial com Deus. E da mesma forma, o descanso do céu é que depois da peregrinação desta vida, nós chegaremos ao descanso, à terra prometida. Hebreus 3 traz essa figura no verso 11
e no verso 18 também. Então, seria uma figura de uma realização. O final da peregrinação, o descanso do final da peregrinação, é que você está realizado, está em plenitude. Então, em Hebreus 4, de 9 a 11, o escritor diz bem assim, que ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque, assim como Deus descansou das suas obras, né, aquele que entrou no descanso de Deus também descansará. Observa que tudo isso nos aponta que essa condição final do salvo é uma condição de bem-aventurança. Apocalipse 19, de 1 a 8, tem uma narrativa assim. Ele fala, depois dessas coisas ouvi no céu uma forte voz como de uma imensa multidão, que dizia, aleluia, a salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram, aleluia, a fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Observa que é júbilo, é o estado de perceber que as primeiras coisas já passaram. Alguns falam assim, mas eu vou sentir tristeza por não ver alguém lá, alguém que eu conheço, ou familiar, ou alguém que eu evangelizei, mas que gastei tanto tempo. Não, o céu é um lugar de entendimento sobre a glória de Deus e de constatação que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Então não há sombra de tristeza no céu, nem pode haver. Todo pensamento será na plenitude da justiça, do amor, do equilíbrio, que a Bíblia no Antigo Testamento usa a palavra equidade, uma retidão de justiça que faz com que tudo que Deus opera e que Deus realiza e que Deus compartilha traga ao coração daquele que o recebe uma certeza de segurança e de paz. É o Shalom, né, do Antigo Testamento, muito traduzido só como paz, mas Shalom é paz, é segurança, é saúde, é prosperidade e é a boa mente, o bom entendimento. Tudo isso é Shalom. Então é isso que está destinado para nós no céu. Então, que trabalho se fará no céu? Na palavra dos mordomos, em Mateus 25, de 14 a 30, Jesus fala sobre isso. Fala da recompensa pelo trabalho realizado com fidelidade e implica mais oportunidade de trabalho, né? Só que trabalho aqui é trabalho que satisfaz, é autoridade no Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, entra na alegria. A alegria de compartilhar aquilo que Deus tem como soberania na sua administração do universo. Então, o céu é um chamado também para o trabalho, mas o trabalho no serviço de Deus e na satisfação de agir com Ele e para Ele. Em João 5,17, Jesus fala bem assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho fora dessa lida nesse mundo é essencialmente bom, porque é aquilo que Deus faz e é aquilo que Ele quer compartilhar conosco. A gente pode entender também que o céu é uma experiência de aperfeiçoamento. A palavra diz bem assim, mas tende chegados, Hebreus 12, do 22, 24, 22, 23, 24. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que faz melhor do que o sangue de Abel. Então, Hebreus 12, 22, 23, 24, fala que os justos, então, estarão na condição de aperfeiçoados. E quando usa essa palavra, é uma palavra de movimento, né? Assim como a reunião festiva tem movimento,
O estar arrolado não é simplesmente ter um registro, mas é ter uma participação. Então, a Bíblia nos diz que o céu é mais do que simplesmente estarmos sentados numa nuvem tocando harpa ou flauta, né? É assim que Deus apresenta. Então, quanto tempo se demora para conhecer um Deus eterno? Quanto tempo se demora para ter comunhão com Ele? Quanto tempo nós precisamos para conhecer as insondáveis riquezas da glória dele? O chamado e o estado final é um estado eterno. Na ressurreição, presumivelmente, né, as pessoas não se casarão, nem se darão em casamento. Jesus Cristo fala objetivamente sobre isso, Mateus 22, 30, né? Marcos 12, 25 e Lucas 20 também fala sobre isso. É a mesma citação nos diferentes evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando Jesus fala sobre isso, ele está respondendo sobre aquela questão da mulher que teve diversos esposos, né, por causa da lei do levirato entre os judeus, né? E de quem ela vai ser esposa se ela teve vários casamentos, né? Jesus fala, não, as relações de família no céu são diferentes, porque a comunhão é a comunhão do corpo, da igreja em Cristo. É uma relação totalmente diferente. Então, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz isso. E a gente vê, então, que é insondável. A gente imagina e a gente deseja. A gente almeja, tem esperança, mas é insondável para nós. Mas vamos responder algumas perguntas para terminarmos, então, essa nossa fala nesse encontro. São perguntas que me fazem costumeiramente quando estou dando palestra teológica, e eu estou trazendo algumas delas aqui. No céu haverá lembrança da vida na terra? Muitas pessoas perguntam, né? Então, essas perguntas têm desdobramento. Por exemplo, será possível reconhecer os amigos e a família? Bem, quando perguntavam para uma mulher que casou 7 vezes, acabei de me referir a ela, Jesus falou que as relações da família são diferentes. Estou citando aqui, na minha lembrança, Lucas 20, do 27 ao 40, que tem todo esse discurso. Mas Jesus fala, é diferente, porque aqui as relações de família, elas são biopsíquicas e biopsíquica social, né? E no céu comunhão, é koinonia espiritual, é outra coisa, né? A koinonia é comunhão intrínseca, e aquilo que é espiritual é segundo a relação que Deus comunica da sua vida espiritual a nós. Então, o sentimento de Deus estará em nós, totalmente diferente. Então, é possível reconhecer? Sim, é possível reconhecer, mas os laços são diferentes. Restará algum tipo de possibilidade de ficar triste com isso, né? As perguntas se repetem, né? Mas não, né? O céu é um lugar de bem-aventurança, de gozo, de alegria, né? Quando os discípulos encontram Jesus na transfiguração, né? Eles olham e está ali Moisés e Elias. E eles reconheceram, né? Moisés e Elias. E apesar de que eram personagens históricos, eles não conheciam eles pessoalmente, né? Mas o reconhecimento da identidade foi possível. E Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito da morte de Jesus, o texto diz, né? Do que aconteceria na sua morte. Então, eles estariam tristes, eles estariam melancólicos? Não, né? Porque a luz da glória de Deus brilhava e isso maravilhou os discípulos, a ponto deles quererem fazer 3 tendas e ficar por ali mesmo. Mas Jesus falou, não, vocês têm um chamado para descer do monte
dessa transfiguração e lidar com a multidão lá embaixo. Isso foi repetido em Mateus 17, de 1 a 8, em Marcos 9, de 2 a 8, em Lucas 9, de 28 a 36. Por que 3 evangelhos repetem a mesma cita, a mesma passagem, né, o mesmo acontecimento, o mesmo fato? Porque é muito importante, impactou demais os discípulos. Então, consta nos 3 evangelhos. O reconhecimento da identidade pessoal é possível sim, né? Mas existe alguma diferença. Porque quando Jesus ressuscitou, os discípulos de Emaús não reconheceram prontamente que era o Senhor. Mas quando Jesus partiu o pão e deu graças, eles souberam que era Jesus. Aí Jesus sumiu de diante deles. Então, eu digo, tem uma coisa de semelhança e tem uma coisa de diferença. Eu acho que a diferença é correções, né, de coisas que nós temos aqui. Talvez haja correções na ressurreição, né, e a gente possa ficar um pouco diferente. Mas a identidade pessoal, a Bíblia diz que a identidade pessoal é conservada. Elias é Elias, Moisés é Moisés, Lázaro é Lázaro, o rico mesmo no inferno é o rico, né? Não existe mudança da identidade pessoal. Se não encontrarmos pessoas que amamos aqui na Terra, sentiremos tristeza, eu já falei sobre isso, né? Não acontece porque o próprio Deus irá restaurar todas as nossas emoções para um equilíbrio de felicidade, né? Aqui nós sentimos coisas por nós e pelos outros. Lá nós sentiremos por Deus e em Cristo. É muito diferente. Apocalipse 21, verso 4, fala, porque as primeiras coisas já passaram, né? Então eu penso bem assim, equilíbrio, paz, justiça, sabedoria, né? Tudo isso está junto, né? E os nossos atos pecaminosos? Nós lembraremos de atos pecaminosos? Bem, todo pecado já estava perdoado, portanto, estaremos curados da culpa e curados do remorso, né? No céu haverá recompensas diferentes para um que fez mais e outro que fez menos? Na parábola das minas, Lucas 19, de 11 a 27, os trabalhadores foram recompensados em proporção à sua fidelidade. E quem conta essa parábola é Jesus. Daniel 12, verso 3, mostra bem assim, Daniel fala bem assim: os que foram sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Eu posso lembrar também de 1 Coríntios 3, né, 14 e 15. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Então, existe degradação? Sim. Se de acordo com Jesus e com Daniel, sim, né? Porém, as diferenças no galardão não são tão importantes, né? Porque há uma satisfação em Deus. Não é uma experiência exterior, não é uma medalha, né? Não é uma farda. É uma ministração interior de ter agradado ao seu Senhor e cumprido aquilo que Deus queria de nós. Então, eu não penso que alegria e felicidade celeste seja uma coisa munida, vou até usar uma palavra estranha aqui, por inveja, né, do que o outro tem mais, eu tenho menos. Não dá no céu, não cabe, né? Depreciação de si mesmo em recompensa do outro também não cabe, né? Só o fato de você estar no céu já é uma experiência de plenitude. Seremos mais unidos pelo vínculo de amor e de comunhão do que os vínculos que nós temos de família aqui. A alegria de um será a alegria de todos. Nós nos completaremos uns nos outros. Assim como o pai se completa na alegria de uma filha, de um filho que está tendo sucesso numa área, num projeto, ele se alegra por ele, é isso que acontecerá, né? Nós nos alegraremos como um todo, como um corpo em Cristo. Então, a alegria no céu não se ofusca por nada. Ela apenas aumenta, ela apenas se agiganta, né? E quanto aos ímpios?
Bem, o problema todo com o estado final dos ímpios é que, sendo Deus a fonte da alegria, da paz, do conhecimento e do bem, estar longe de tudo isso é ficar privado, né? Podemos dizer que ficar privado da bênção da felicidade de Deus é o mesmo que afundar num lago de fogo eterno por escolha própria. Então, esse é o peso da separação. A Bíblia se utiliza de imagem muito forte para exortar contra o perigo e a tristeza de nos afastarmos do Criador. Jesus falou bem assim: então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu penso bem assim quando eu leio, que estava preparado para o diabo e seus anjos. Mas aí, se você quer cair na mesma condenação, então você vai para o mesmo lugar. É Mateus 25, 41. Também Jesus adverte, dizendo bem assim: serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 12. Né? Assim, a condição final dos ímpios é apontada como castigo eterno. Mateus 25, 46. Como tormento. Apocalipse 14, 10 e 11. Como abismo. Apocalipse 9. A ira de Deus. Romanos 2, 5. Como a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Como perdição eterna e exclusão da presença do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 9. Esse é o estado final do ímpio. A oposição a Deus é rejeição, irmãos, a Ele como fonte do bem. Isto equivale a um estado de angústia tão grande que pode ser considerado até uma segunda morte mesmo. Né? Depois da morte física, uma segunda morte, consolidando a separação. A separação de Deus após o juízo final se torna o estado final, um estado permanente de afastamento. Então pensemos o seguinte: o problema da rejeição ao Criador de tudo é um problema muito grande, de uma ordem tão grande, que Deus mesmo resolveu vir à Terra, nascer como um ser humano, viver como um ser humano, possibilitando ofertar sua própria vida para que nós pudéssemos receber a vida dele em nós. A Bíblia chega a chamar o recebimento da vida de Jesus de regeneração, novo nascimento, vida eterna. É uma passagem da morte para a vida de Jesus em João 3. Então, se houvesse um outro caminho mais simples e menos dolorido, que evitasse tanta renúncia e tanto sofrimento, Deus teria optado por esse outro caminho. Porque uma das características de Deus é a economia. Deus não desperdiça. Deveria aqui sofrer tudo isso, se entregar tudo se tivesse um outro jeito. Mas aí o pecador, que rejeitou o Criador, que constantemente o afronta, vivendo no universo dele como se ele não existisse, afrontando ele com a recusa da oferta de paz para com Deus, despreza a vida ofertada por Deus para a salvação. Qual é o resultado disso? Bem, o mistério da vontade de Deus nos revelou que, segundo a sua boa vontade, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, foi de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Paulo fala em Efésios 1, verso 9 e 10. Então, como seria possível a salvação de quem foi convertido para a unidade de Deus, né? Só através de Jesus. O resultado de negar tudo isso é a separação. Um profundo lago que queima por estar fora da convergência para o conserto, cura e salvação de tudo. Deus fez convergir em Cristo. Eu não quero convergir em Cristo. Mas ele fez convergir o céu e a terra, todas as coisas, mas eu não quero. Então, nesse caso, o estado fora da convergência para Deus é um estado de um lago que queima. A rebelião contra Deus é subjugada pela entrega total a Deus. Não é propriamente uma aceitação, ainda que o estado consciente precisa acontecer. É uma rendição de todo esforço contrário e rendição da rebeldia. Na salvação, Deus prevalece. Bem, haverá grau de punição? Jesus diz que sim. Mateus 11, 21 a 24, ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betesda, se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contigo eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti.
observa que é gradação. Na palavra do servo fiel e do infiel de Lucas 11, 47 e 48, o servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito é exigido. A quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Bem, é até aqui que eu chego. Então, eu procurei mostrar que a vida é passageira, que a comparação com a eternidade e essa vida aqui é muito fugaz, que as decisões que fazemos aqui vai refletir no estado final que teremos lá. O que Deus nos deu foi a solução em Cristo. Você quer a solução em Cristo? Firme o seu compromisso com Jesus e venha para a salvação oferecida por Ele. Bem, eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.